das áreas de risco. Então, parabenizo aqui por esse fórum, né, e agradeço aí o convite por estar aqui. Acabei também de receber um convite de que amanhã, né, lá nós estaremos sediando lá no Vila Galé, né, lá no município de Angra. O Cobrai, não é isso? Vai estar amanhã. E, se Deus quiser, embora eu tenha recebido o convite hoje, mas eu vou tentar, eu tenho um outro compromisso, mas eu vou tentar atrasar o outro e participar um pouco lá da abertura junto com vocês, tá? Muito obrigada e uma boa discussão aí a vocês. Quero pedir desculpas, mas eu tenho um outro compromisso, porque a gente não pode estar sempre aqui, né? A gente tem que estar lá também, principalmente lá, né? Mas eu tenho mais uns 2 compromissos hoje, então eu vou ficar um pouquinho, mas vou ter que me retirar antes da conclusão aqui do fórum, tá? Obrigada. Prefeita, talvez fosse interessante abrir algumas perguntas, aproveitar diretamente para a prefeita, que ela vai se retirar, não sei, né? Eu acho que antes, vocês me permitem aqui a mesa, né? A prefeita está aqui, foi uma honra aqui para o clube, né? O clube ter a senhora aqui, né? E a gente sabe que você está recebendo uma herança dura, mas vemos que você é uma corajosa e nós estamos aqui para apoiá-la. Quem quiser fazer uma pergunta aqui para a prefeita Conceição. Prefeita, Angra dos Reis, né, minha relação lá com Angra dos Reis vem do PAN da Costa Verde. E aí eu gostaria que a senhora falasse em que momento, né, se o PAN da Costa Verde, porque acho que é justamente o grupo, né, que se reúne constantemente em Angra dos Reis por causa das áreas de risco químico, tecnológico, se o PAN da Costa Verde também está participando desse novo, porque o comandante Gerry, né, ele era do PAN da Costa Verde, se o PAN da Costa Verde continua participando também dessa área da defesa civil, né, junto com a Prefeitura de Angra. Eu peço até desculpas, porque a gente, né, fala de uma maneira mais geral, mas o PAN da Costa Verde, ele tem se reunido e tem dado um apoio. Tá? Nesse ano mesmo, quando ocorreram essas chuvas fortes, eles estavam ali nos apoiando. Tá? Eles vieram nos apoiar. Eu estou agora, a partir do mês de setembro, nós montamos um grupo integrado que é para planejar todas as ações de verão. Então, nós já estamos aí com os setores da Prefeitura trabalhando na prevenção, e nos reunindo periodicamente, justamente não só para as questões de áreas de risco. Esse plano de ação verão é um plano maior, mas está também inserido o PAN e está também inserido a defesa civil, tá? Porque nós estamos planejando as ações para todo esse período mesmo de chuvas. Tá? Mas de uma maneira mais integrada, onde cada um saiba qual é o seu papel ali dentro, né, para que a gente tenha mais eficiência numa ação dessa. Obrigada. Mais alguém? Vamos deixar caminhando, né? Então, vamos convidar, veio de longe aqui do Ministério das Cidades, né, o Tiago, representando aqui o Celso Santos Carvalho, Ministério das Cidades, né? Então é isso. Tiago Galvão, desculpa. Tá. Bom, boa tarde a todos. Eu vim correndo, botaram um voo em cima da hora, vim do Santos Dumont correndo até aqui para ver se conseguia chegar a tempo. Espero não ter atrapalhado o cronograma. Eu queria agradecer o convite, né, a comissão organizadora, o IARA, né, cumprimentar aqui meus colegas da Defesa Civil, os amigos Flávio, o eminente geólogo Cláudio Amaral e não tão eminente jogador de futevôlei, né, batalhador nessa área de risco aqui no Rio, que tem história. Vou propor fazer uma apresentação menos chapa branca possível, mas acho que
muito interessante com base Aliás, meu nome é Tiago, sou gerente de contenção de encostas do Ministério da Cidade. Estou representando o Ministério da Cidade, substituindo o Celso Carvalho, né, engenheiro, diretor lá da nossa área de prevenção de risco no Ministério. Fazer uma apresentação, na semana passada aqui no Rio, uma apresentação que eu fiz no Ministério Público, né, deu para sentir que tem um problema seríssimo, nós temos um problema seríssimo, até, digamos assim, de base, que é a questão da comunicação. Né? Então, eu propus fazer uma apresentação macro para o micro, em termos do que o governo federal, como ele desenhou a questão da gestão de riscos e resposta a desastres, cada macaco no seu galho, cada um, e como que isso pode estar refletindo aqui para a ponta, governos dos estados e prefeituras. Tá? Bom, tá aí. Então, que seria, digamos assim, grosso modo, lógico que eu vou dar mais detalhe na área que a gente gerencia, que é a parte de deslizamentos no âmbito do Ministério. Mas seria assim, o que o governo federal, como é mais ou menos o papel, o que ele desenhou, e o que tinha, né, até esse momento. Até o Cláudio, que já tem aí mais tempo de riscólogo do que eu tenho de idade, sabe que risco se tornou moda de um tempo para cá. Moda no campo institucional, né, nas políticas públicas, de um tempo para cá. Né? O primeiro grande sinal em que há uma sensibilidade por parte da imprensa, deixando de fazer reportagens muito imediatistas na época do Réveillon até a chuva de março, como o primeiro grande sinal, né, a despeito de todas as iniciativas em prefeituras, governos dos estados, no próprio governo federal, a partir de 2008, no Vale do Itajaí, começa a ter um sinal, uma sensibilidade, principalmente pelos órgãos de comunicação, nesse tema. Né? E em 2010, nós temos o problema de Angra, Niterói, e ali já tinha startado um processo dentro do governo federal, e 2011 consolida o tamanho do problema. Tá? Bom, até 2010, as ações no âmbito do governo federal eram bastante pulverizadas. Então, uma ação nossa no Ministério bem pequena, eu e o Celso, aquela equipe de 2, né, fazendo planos, projetos, mapeamentos, apoiando mapeamentos no Brasil inteiro, a Defesa Civil Nacional com essas suas ações inerentes à sua estrutura, mas também atuando de forma não desestimulada, mas digamos assim com dificuldades, e a componente de risco em termos de obra no âmbito de programas do tipo urbanização de favelas, saneamento integrado, ações de drenagem, mas componentes não predominantes, jamais. Um componente pequeno que precisa ser resolvido no âmbito de um programa mais universal. Em 2010, isso começa a mudar, e aí é lançada uma linha de prevenção de riscos quando do lançamento do PAC 2. E aí nós colocamos, na época, 10 bilhões, né, sendo 9 em ações de drenagem e 1 bilhão na parte de contenção de costas dentro do Ministério das Cidades. Né? Bom, de lá para cá, o que ocorre? Né, na alteração da metodologia do PPA, do Plano Plurianual 2012-2015, criado um programa específico de risco, tanto da parte preventiva, quanto das fases de preparação, até a parte de resposta. Programa 2040, gestão de risco e resposta a desastres. Então, ele deixa de ser uma coisa com orçamento, mas não tão bem coordenada, a integrar um plano de PPA, um programa específico. E nesse programa ninguém é dono do programa, mas cada instituição, no âmbito das suas competências, né, tem um papel a desenvolver. Deriva do plano o plano nacional, ou seja, como é que implementa o plano nacional lançado em 2012, no próprio ano da publicação do PPA, o Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres, e nós temos aí as obras e o marco regulatório. Então, tudo ao mesmo tempo. Virou de uma hora para outra, né? Na área de risco, que é uma área muito desacreditada para quem trabalhou há muito tempo, vira uma coisa muito de um grande porte e tudo ao mesmo tempo. Programa, plano, demandas, imprensa, marco regulatório, tudo ao mesmo tempo. É nessa onda que a gente entrou. Cenários com que a gente tem trabalhado, bem conhecido, né, deslizamentos generalizados, inundações, enxurradas, corridas de detritos. Tá? E aí como é que o programa é partilhado? Né? Ele é
partilhado no âmbito das competências. Então, o Serviço Geológico, com as cartas de suscetibilidade, disputando um pouco com a Defesa Civil os mapeamentos de risco, a Defesa Civil com as ações mais, digamos assim, quase que, não é abraçando o mundo, mas com várias ações intersetoriais. Mapeamentos complementares ao mapeamento geológico geotécnico do Serviço Geológico do Brasil, ações de resposta, ações de monitoramento, constituição do SENAD, que é o Centro Nacional de Estudos e Análise de Risco, o Ciência e Tecnologia CEMADEM, com a parte da informação da previsão meteorológica, das modelagens, os programas de obras, né, Ministério das Cidades, drenagem, né, contenção de encostas, obras hidráulicas de grande porte, grandes bacias, Ministério da Integração Nacional, Secretaria de Infraestrutura Hídrica, Defesa Civil, com um programa de preventivo de problemas que afetam ou iminentes para enfrentar a anormalidade, obras. A Defesa Civil com fortalecimento na parte de capacitação, comunicação, né, e monitoramento. Do PPA, deriva o plano, e aí com os eixos, né, derivados muito fácil de subentender, onde que cada linha de atuação em cada órgão e entidade do governo federal. E o Ministério fica aqui, aí eu vou deixar agora, diminuindo o macro para o micro, o Ministério fica aqui no eixo de prevenção, tá? Não exclusivamente, mas o papel do Ministério fica dentro desse eixo. Vem o marco regulatório, que é a Lei 12.608, Lei de Proteção Nacional de Proteção Civil, que traz muita coisa ali, revisa muita coisa da Lei 12.340 e incorpora novos instrumentos importantíssimos ainda. Dentre eles, cria o Cadastro Nacional de digamos assim, municípios críticos, aos 3 macroprocessos, deslizamentos, inundações, enxurradas, né, processos correlatos. Os municípios que, constantes desse cadastro, obrigações, eles recebem investimentos, mas obrigações de fazer mapa de risco, planos de contingência, carta geotécnica de aptidão, obrigações em relação ao plano diretor, tá? Uma série de medidas, planos de controle de obras. Bom, saindo do cadastro, estabelece a lei regras para remoção, ou seja, para romper um pouco com aquelas práticas, digamos assim, higienizadoras de favela, ou seja, critério com remoção com critério, com laudo que aponte, né, com projeto, com alternativas habitacionais, e não simplesmente arrancar porque é uma área de risco, né, ou que se acredita ser uma área de risco, não é isso, Cláudio? Uma APP é uma área de risco, nem sempre. Então, assim, qual é o critério para remover? Vai remover, vai ter que dar destinação provisória, vai ter que pensar na destinação final. É isso, tem que oferecer alternativa. A lei diz isso muito claramente. Torna obrigatória para os municípios constantes do cadastro, né, a elaboração do plano diretor. Então, esquece o porte populacional. Uma vez dentro do cadastro, obrigatória a peça do plano diretor. Conteúdo dentro do plano diretor. Carta geotécnica de aptidão urbana. Novos parcelamentos. Considera o que está escrito na carta geotécnica de aptidão urbana. Vou falar dela lá na frente. Estou um pouco rápido aqui, mas a gente fala passo a passo. Bom, a nossa área, o que faz? O Ministério... aqui um exemplo de investimentos. Eu não coloquei aqui todos os investimentos que o Ministério tem no Brasil. A gente fez questão aqui de focar, por exemplo, na região serrana. Onde que a gente tem investimentos, em que estágio que está, né, esses investimentos. Foco nosso. O PAC 2 é prioridade. O PAC Prevenção de Risco é prioridade. O PAC Prevenção de Risco na região serrana do Rio é prioridade da prioridade. Tá? Nós temos reuniões quinzenais, nós somos monitorados a todo tempo, cobrados a todo tempo sobre todos os tipos de ações. Drenagem, encostas, compra assistida, tudo. Esses são os investimentos que nós temos. Planos, projetos e obras. Né? Uma carteira aí com os 3 maiores municípios que têm os maiores registros. Se fosse fazer, né, Cláudio ou Flávio, fazer um pareto aqui, esses 3 municípios contabilizam aí o maior número e frequência de registro por deslizamento de encostas. Então, nós temos contratos concluídos, contratos de projetos, o plano praticamente concluído, em revisão do plano em Nova Friburgo,
a revisão do plano de Petrópolis em andamento, contratos de obras iniciados, né? Contratos para iniciar, o contrato de Petrópolis está para iniciar, a licitação já está em andamento. Então, esse é mais ou menos o cenário na parte de contenção de custos só na região serrana. No estado do Rio, aqui na região serrana nós temos 288 milhões. No estado do Rio, 788 milhões. Nos municípios do Rio, plano, projeto e obra. Rio de Janeiro, Niterói, Barra Mansa, Belfor Roxo, né, uma série de municípios aqui. Os piores estão com Angra dos Reis. Angra dos Reis. Ah, que a senhora tirou o blazer, eu não tinha percebido. Angra dos Reis, plano, projeto e obras. Né? Precisa de mais investimento, precisa, né? Isso, Angra dos Reis também, claro. De uma carteira de 2,3 bilhões até o momento. Tá? De 2,3, 788 no estado do Rio, 288 só na região serrana, nesses três. Então você vê que é a questão do foco. O estado do Rio é o pior, dentro do estado do Rio, região serrana. Aí, são os empreendimentos de macrodrenagem. Tá? O Valdeci, que é o gerente dessa área, falou que essas execuções estão um pouco já, ali do lado, estão um pouco defasadas, mas os investimentos para a prevenção de inundações, quase 1 bilhão aí só nos municípios da região serrana. Quiçá os investimentos na Baixada Fluminense. Típicas obras nossas que estão em andamento, aí no Rio Comprido, né, aqui perto. Obra aí projetos da Fundação GeoRio, né, Instituto Geotécnico. Obras São Bernardo do Campo. Tudo em andamento, tá, gente? Recife. São obras feias, gente. Para quem não está acostumado, não são obras vistosas. Tem muros ali que você não consegue ver. Esse é um caso exemplar. Recife, para quem conhece bem, as obras se adaptam às casas. Então você não está vendo, tem um monte de muros, telas atrás das casas, muros embaixo. Ok? Grota do Surucucu, aqui em Niterói. Isso é muito bacana, isso é um aprendizado. Bairro de São Jorge, Nova Friburgo. Fizemos uma visita já agora em junho. Veja só, no projeto original, aquela foi o cenário em 2011. Né? O cenário em 2011. Aí foi feito o projeto. Um pouco antes de iniciar o processo licitatório, houve um grande desplacamento. 2011, não foi o 2012? 2012, o desplacamento. E só para você ter noção da escala, a escala são aqueles dois alpinistas ali. Ó. É a quantidade de material que... Então, na questão do projeto, não tinha previsto grampear aquelas rochas, elas desabaram, só acho que não morreu ninguém. Mas é um típico problema bastante peculiar nosso. A dinâmica dessas obras, né, desses cenários. Começa a fazer um projeto, não, se faz um projeto muito... É uma crítica muito feita pela engenharia, às vezes muito em cima de alguns sinais que estão mais evidentes, esquece o entorno, ou realmente na hora de fazer o projeto executivo que você vai descobrir o tamanho do problema. Então, isso atrasa a obra, atrasa o cronograma, traz mais burocracia, incorre em aditivos, tá? Típicos problemas que nós estamos tendo. Uma obra da prefeitura, a gente foi nessa mesma época, em junho, Lazareto, né? São 2 pontos. Quando a gente foi em junho agora, só tinha madeira. Né? Ela já está nesse estágio, a última foto que a gente teve agora, recebeu recentemente. Então, são obras rápidas. Depois você não tem a questão de licenciamento nem de dominalidade. Mas, mesmo assim, a burocracia, o processo não é tão simples assim. Mas, depois que ela passa desses processos, ela costuma ser bastante rápida. Juiz de Fora, uma obra bastante importante, essa é uma obra que tem um hospital, um processo de rastejo, né, associado com encostas e tudo mais, com um hospital em cima, então, bastante estruturante essa obra. Aqui, bom, só uma pincelada final sobre carta geotécnica, esse instrumento que nós pensamos em rede, não é isso, Cláudio? O Flávio participou nos grupos, né, convocamos profissionais do Brasil inteiro para discutir esse instrumento, para que não fosse uma carta típica geotécnica, que vai falar o tradicional, uma carta com mais foco, uma carta geotécnica fazendo uma leitura sobre desastres naturais. E estabelecendo quais são as áreas, tentando induzir, né, prefeito, a questão do controle urbano, não é ordenamento, mas o controle urbano.
Porque você, ao contrário de algumas cartas tradicionais, você não vem com determinismo, dizendo que essa área aqui de forma nunca poderá ser ocupada. Depende. Tem que estudar para ver se essa área realmente... Porque tem um discurso, aí uma crítica não, viu, Cláudio? Tem a questão, a visão do geólogo, tem a visão do engenheiro. Às vezes a gente vai dizer, não, aqui é uma área de risco, mas pode-se fazer, do ponto de engenharia, alguma coisa aqui que dê uma boa relação custo-benefício. O maior exemplo é a cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos com obras, cercado de obras em bairros nobres ou pobres, em áreas de altíssimo potencial, com grandes ameaças, e as obras estão lá segurando. Os tirantes estão lá, as rochas estão grampeadas e tudo mais. Então, o que seria o conteúdo mínimo, digamos assim, dessa carta? Uma carta numa escala mais geral, para ver uma ponto da questão do planejamento, uma escala de intervenção, praticamente uma escala de intervenção, para quando da realização dos novos parcelamentos, com esse instrumental que já é bastante comum aí dos senhores, com base cartográfica, um grande problema para quem trabalha nessa área, falta de base cartográfica no Brasil inteiro. O instrumento intermediário, que é a carta de suscetibilidade, que vai dizer as áreas potenciais, que não podem, né, se ocupadas, transformam-se em área de risco, sob qual tipo de processo que governa aquela região, e a delimitação final sem determinismos. Né? Essa área pode se ocupar, é uma área verde, essa área é uma área vermelha de forma alguma, é uma área de corrida de detritos, essa área aqui já tem testemunhos, tem blocos aqui que já lançaram já centenas de metros, essa área aqui não tem como. E a área amarela, ocupação condicionada, eu posso ocupar desde que feitas obras hidráulicas, desde que tenha, além disso tudo, de repente plano de contingência, plano de evacuação, seja lá o que for. Tá? Bom, no tempo? No tempo, então, é uma apresentação bem rápida assim, do macro... Ah, tá, não é que o senhor olhou. Do macro para o microprocesso. Então, a atuação do governo, como ele pensou, e essas ações, tanto do escrito, ou seja, orçamento, plano, né? Essas ações vão tendo capilaridade, estão tendo capilaridades aqui e reflexo. Obras sendo feitas aqui, conexões com o Alerta Rio, por exemplo, coordenada aqui pela Prefeitura, ações com o Governo do Estado, com os centros de previsão meteorológica. Então, essas ações saem conversando para ter um mínimo de funcionalidade. Bom, acho que é isso. Acho que só para trazer um pouquinho do que a gente está fazendo, que não aparece muito na mídia, mas é o trabalho comum aqui a todos. Obrigado. Obrigado, Tiago. Realmente é um avanço, né? Precisou ter os desastres, né, para acontecer esse nível de planejamento, né? Mas, pelo visto, o governo federal abraçou, tem liberado os recursos aqui, o INEA vem executando muito dessas obras aí que ele está falando aí, de drenagem, né? Trabalho junto com a prefeitura também, né? Mas eu queria aqui só anunciar aqui a presença do Alceu Maianini, que foi o nosso grande mestre, ele não gosta disso, mas tem que fazer uma homenagem, foi um dos autores do Código Florestal Brasileiro. E eu sempre gosto de lembrar, professor Alceu, que foi um pai aqui para todos nós, na verdade, na época dele, pouca gente falava nesses assuntos, e ele falava, né? Que ele citava, eu me lembro uma palestra, eu era garoto, 18 anos, ele falando, comparando, eu era mais cabeludo e ele já era meio assim, careca como ele está. Aí ele fala, por exemplo, quando a gente joga uma água no seu cabelo, demora para escorrer, né? Se joga no meu, escorre rápido. E daí ele falava todos os problemas esses que nós estamos tratando aqui. Desculpa, Tiago, eu tinha que fazer um velho lutador da defesa da natureza, né, dos recursos naturais aqui, né? Vamos, bola para frente, não é isso, Yara? Fonteles, não? Nosso companheiro aqui, Fonteles, que eu já tive a honra de trabalhar, né? Fica à vontade, Fonteles, a palavra é sua. Pode ser esse aqui? Não. Alô, boa tarde a todos. Agradeço em nome do Sistema CE-ENEA, da nossa presidente Marilene Ramos, a oportunidade de estar aqui participando, representando o nosso instituto, né, nessa série de fórum de palestras periódicas, e gostaria primeiro de ressaltar a grande importância e parabenizar o Clube de Engenharia, né, iniciando pelo nome de seu presidente, o Francis Bourgancian, e de toda a comissão da manutenção desse fórum. Ele realmente tem uma importância bastante grande, né,
quem lembra realmente as dificuldades que nós tivemos quando fomos pegos de surpresa com o evento de Angra dos Reis em 2009. Nós, na realidade, o Estado não estava preparado para coisas dessa monta, dessa natureza. Todos que tiveram envolvidos, né, nesse evento sabem que foi um bate-cabeça danado, os órgãos saindo para campo para ver o que fazer. Eu, à época, eu não estava na diretoria de informação e monitoramento, eu estava eu era coordenador geral de fiscalização do INEA, e nós fomos para Ilha Grande, porque na realidade no litoral todo mundo estava muito focado, mas nós passamos 5 dias na Ilha Grande com uma equipe de 5 barcos, 2 helicópteros, 40 pessoas varrendo a Ilha Grande inteiro para